Olá, tudo bem com você? Bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática para concursos, onde nós estaremos trabalhando sobre divisões proporcionais, sejam elas de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, fique bem atento a cada detalhe do vídeo e vamos embora para mais uma aula. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre divisão proporcional. Essa que é uma parte da proporcionalidade, né? Ali onde você encontra a regra de 3 simples, regra de 3 composta, razões e proporções no geral. Ela também é um ramo dessa área da matemática. Então vamos entender o que é a divisão proporcional. Veja só, ela não é do mesmo jeito que uma divisão comum, até porque a divisão comum ela é uma divisão em partes iguais. As divisões proporcionais, elas dependem de um fator ou mais de um fator, onde você vai dividir uma quantidade, um valor, de maneira proporcional ou inversamente proporcional a esse fator decisivo. Então, não é dividido igualmente. Então, se eu tenho um valor que é dividido proporcionalmente para 3 pessoas, as 3 pessoas não vão ganhar partes iguais, uma fração certinha, igualzinha para todo mundo, tá? Não é a mesma coisa. Então, como é que a gente resolve isso daí, ó? A gente identifica questões que usam divisão proporcional sempre quando você tem um valor, uma quantidade, uma herança, um investimento, algo que vai ser repartido, mas com um fator determinante, algo que vai influenciar nessa divisão. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma herança de 200 mil será dividida proporcionalmente as idades dos filhos do falecido, a saber, 30, 45 e 50 anos. Ou seja, dependendo dessa idade, a divisão vai ser mais para um do que para outro. Ela não será igualitária, tá? Todas as vezes que a questão falar só divisão proporcional, a gente fala de uma divisão que ela é diretamente proporcional, tá certo? Ou seja, quanto mais idade, nesse caso aí, mais essa pessoa vai receber da herança. E quanto menos idade, menos ela recebe, né? São grandezas diretamente proporcionais. Então, como é que a gente faz essa conta, tá? A gente utiliza muito, pega emprestado aí as frações, tá? Para poder resolver. Por quê? Porque esse todo que vai ser dividido aí, ele vai se tornar o vamos dizer, o chocolate que vai ser dividido de acordo com as frações de cada um, tá? Aqui tem um exemplo, né, na imagem, você vai estar vendo aqui o que normalmente é utilizado e você vai ver muito isso na internet. Mas eu vou tentar te dar um exemplo de uma maneira mais fácil, onde você pode resolver por meio de frações ou simplesmente uma dica matadora, que é o cadim, né? Se você for de outra região, né, não é daqui de Pernambuco, um cadim para cada um, né? Um pouquinho para cada um. Então a gente faz uma fração para cada um pedacinho daquele chocolate para cada um, né? No exemplo que está aqui, ó, o total que está sendo dividido é o 396. E como é que ele está sendo dividido, né? Ó, proporcionalmente a 2, 4 e 6. Então quer dizer que eu vou fazer um meio, um quarto e um sexto? Não, gente. Quando você junta tudo, não vai dar 12? Então você tem 2 de 12, 4 de 12, 6 de 12. Vamos ver isso melhor com um exemplo, né? Vamos dar um exemplo para a gente ver, vamos testar isso daqui. Uma quantia de 900 mil reais deve ser dividida em partes proporcionais. Ó, a questão já está dizendo que não é uma divisão igual aos números 4, 5 e 6. Então veja só, eu não vou fazer um quarto, um quinto e um sexto. Qual é o meu todo aí, ó? 6 com mais 4 é 10, com mais 5 é 15. Então, ó, nas minhas frações, eu vou ter um 15. E aí cada um vai receber de uma maneira, né? Ó, um vai receber 4 desses 15, outro vai receber 5 desses 15 e o outro vai receber 6 desses 15. Então você pode trabalhar dessa forma utilizando frações. 4 quinzeavos, 5 quinzeavos e 6 quinzeavos. Ó, totalizando vai dar os 900 mil reais. Então eu vou calcular essas frações de 900 mil. Tá? Lembrando que como está falando 900 mil, a gente pode utilizar aí 3 zeros para poder completar esse número. Ou como as questões já estão com R$ 1.000 escritos aqui, você não precisa se preocupar com isso. Faz de 900 mesmo, tá? Então, ó, como nas aulas de fração, o de baixo ele sempre vai dividir e o de cima vai sempre multiplicar. Essa é a primeira maneira de você resolver questões com partes proporcionais. Ó, você vê como é o todo dessas partes e aí calcula uma fração de cada vez. Então, ó, começando pela primeira fração. Vou pegar aqui, ó, acho que é mais fácil dividir o 900 por 15, tá? Sabe por quê? Porque se eu dividir o 90 por 15 vai dar 6.
Então, 900 por 15 é o 6 com um zerinho a mais, né? Esse zerinho aqui, ó, vai ficar o 60. É só fazer agora 60 vezes 4. 6 vezes 4 é 24, ó, dá 240. Então, essa primeira pessoa aí, né, a gente pode chamar aqui, ó, o A, vai ganhar 240. A segunda pessoa, da mesma forma, ó, vou fazer o 900 dividido para 15, que dá 60. Basta agora multiplicar por 5. Como 6 vezes 5 é 30, só acrescentar mais um zero vai ficar 300. Né? Ó, tudo aqui é 1.000, né? Ó, 240 mil, 300 mil. E agora vamos ver aquele cara que vai ganhar mais, né? A pessoa que vai ganhar mais, porque é diretamente proporcional, né? Então, quanto maior o número, maior é a parte que essa pessoa vai ganhar. 900 dividido por 15, 60 novamente. 60 vezes 6, 360 mil. E aí a pergunta principal lá da questão é a menor dessas partes, né? A gente só precisaria calcular a primeira, né? Corresponde a 240 mil. Alternativa letra B. Entende que a divisão proporcional não é uma divisão em partes iguais, é uma divisão que depende de um fator, nesse caso, esses 3 números, tá bem? Uma outra forma de resolver essa questão, né? Ó, espero que você pode dar um print aí nessa tela, ou então anotar aí no seu caderno, onde você estiver no seu material. Mas uma outra forma é a regra do cadinho, né? Ó, eu vou apagar tudo aqui, ó. Apagar tudo. E vou começar novamente essa questão, porque você pode tentar entender dessa forma, tá? É uma outra maneira utilizando a equação do primeiro grau, né? A gente vai dar nome aqui às pessoas, ó. A, B e C. O A é o 4, né? Ó, 4, 5 e 6. Aí o que é que a gente faz? A gente distribui um cadinho para cada um, que é uma letra. Pode ser a letra X ou a letra K. Tá? Ó. Utilizamos muito a letra K porque na matemática ela é utilizada como constante, né? A constante, que não é a letra C, tá? A constante de proporcionalidade nesse caso. Quando eu junto todos esses K aqui, ó, 6 mais 5 mais 4, dá os 15, né? 15K. 15 vezes essa constante. E esses 15K, né, juntando todo mundo, é a parte que eu quero dividir, ó, 900 mil. Dividindo aqui, ó, fazendo a equação do primeiro grau, 900 dividido para 15 dá 60. Igual na fração a gente estava utilizando, né? Ó, 60. E agora que eu sei que K é 60, basta eu substituir ele aqui em cima. Né? Ó, então o meu A, que é 4K, vai ser 4 vezes 60, que dá 240, respondendo aí a questão, né? E aí a gente pode fazer, ó, com os outros também, ó. 5K, ó, 5 vezes 60, que dá 300. E o C, que é o último, ó, 6K, ó, 6 vezes 60, dá 360 mil. Tá vendo? Então você pode utilizar aí a regra do K, né, do cadinho, você pode chamar assim também, que é da constante de proporcionalidade, fazendo uma equaçãozinha do primeiro grau. E aí depois é só multiplicar e já está resolvida a sua pergunta. Entendido? Vamos a um exemplo agora e a gente vai falar sobre as divisões inversamente proporcionais. Elas caminham para o lado inverso, ou seja, não é quanto mais você tem de número, mais valor vai ser dividido. É o contrário, né? Exemplos como esse é quando você tem lá, uma empresa vai dividir uma certa quantidade em dinheiro de maneira inversamente proporcional às faltas das pessoas. Ou seja, o camarada que faltou muito na empresa, ele vai receber menos, tá vendo? É o contrário. Quanto mais você falta, menos você recebe. Ou então, vendas perdidas, ou então, inversamente proporcional à idade, você pode colocar dessa forma também. Existem várias situações. Bom, na internet você vai encontrar desse jeito aqui que está aqui embaixo. Utilizando frações novamente, só que para utilizar essas frações tem que fazer o MMC. Por quê? Porque agora é inversamente proporcional, tá? Então, ao invés de a gente só juntar tudo lá e fazer a divisão e depois multiplicar, não, aí tem MMC, dá bastante trabalho. A dica que eu vou te dar agora é a dica chamada do tapa. Como assim? A gente vai usar a regra do cadinho lá, a da constante de proporcionalidade, né, com a equação do primeiro grau, e vai esconder as outras, né? Eu vou utilizar um exemplo aqui para a gente entender. Ó. Uma herança de 85 mil será dividida entre 3 irmãos, A, B e C, em partes inversamente proporcionais às suas idades. Ó. Dessa vez, a herança vai ser dividida de maneira contrária, né? Ó.
o mais novo vai receber mais, tá? Ó, o que tem menos idade é o que vai receber mais, né? O mais novinho. E o mais velho vai receber menos. Ó, tá vendo que ela é inversamente proporcional. Então vamos ver aí, ele pergunta a do B, mas a gente vai calcular de todos, ó. Fazendo lá pela regra do K, né? O A é 5K. O B será 8K. E o C é 10K. Só que antes de colocar esse K, eu vou apagar eles agora. Dessa maneira seria a diretamente proporcional. A gente não coloca o K agora. Vou apagar aqui, ó. E para colocar o K e manter essa inversão da proporção, a gente faz o seguinte, ó. Para o A, você esquece o valor do A, tá? A gente coloca a mão em cima, esquece o valor do A e multiplica os outros dois, ó. 8 vezes 10, 80. E isso a gente vai colocar o K. Isso mesmo. Agora eu vou fazer com o resto, ó. Para o B, esquece o B e multiplica os outros. 5 vezes 10, 50. E agora para o C, esquece o C, ó. Tapa o C, coloca a mão em cima. Esquece o C e multiplica os outros. 5 vezes 8, 40. 40K. Agora, nós garantimos que o A, o mais novo, o irmão mais novo aí, vai receber mais. Ó, ele vai receber 80K. Enquanto o mais velho, que é o 10, vai receber menos, ó, 40K. Com isso, a gente pode fazer agora, tranquilamente, a equação do primeiro grau. Ó, somando tudo aí, ó, 80K mais 50K mais 40K, tudo isso vai dar o que a gente quer dividir, né? Os 85 mil. Somando então, ó, 80 com mais 90, né? Já que 50 mais 40 é 90, vai dar 170. Então, 170K é igual a 85 mil. Passa aí o 170 dividindo, né? A gente já sabe que vai dar para poder cortar um zero, né? 85 mil dividido por 170. Vou poder cortar um zero e vamos dividir, né? Por 17. 85 dividido para 17, tá bom? A gente faz aqui uma mini tabuada, ó, porque 17 a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Então vamos fazer uma mini tabuada aqui, ó. 17 vezes 2, que ó, 2 vezes 7 é 14, 2 com mais 1 vai dar 3, ó, 34. É bem longe, né? Vamos para 17 vezes 5 e a gente já tem uma noção, tá? 5 vezes 7 é 35, vai 3, ó, 5 vezes 1 é 5, com mais 3 dá 8, ó, deu exato. Mas não apaga, tá? Deixa essa tabuada aí, ó. 85. Então, são 5 vezes 17 dá os próprios 85. Não vai sobrar nada. Aí, esses dois zeros que eu iria descer aqui, ó, eles vão parar na minha resposta, tá? Então, o nosso K equivale a 500. E agora que a gente sabe que o K é 500, né? Ó, tá aqui, ó, K é 500. Agora que nós sabemos que o K é 500, é só substituir lá, ó, onde a gente tinha a proporção. Ó, 80K é 80 vezes 500, 50K é 50 vezes 500 e assim vai. Como ele só quer só a quantia do B, então a gente só vai fazer a do B, né? Ó. Logo, o meu B, né? Essa pessoa B, vai receber 50 vezes o K, né? Ó, que o K é 500, 50 vezes 500. Como 5 vezes 5 dá 25, é só colocar agora os zeros, né? Ó, 1, 2, 3, 25 mil reais, chegando então na nossa resposta, que é a letra C, ó, 25 mil reais. Então veja, a diferença da equação quando é diretamente proporcional é que na inversa você tem que esconder aquele número que você está e multiplicar os outros dois. E aí você garante que estará inversamente proporcional tudo isso daí. Matematicamente falando, né, para quem é mais curioso, isso acontece, o porquê que isso acontece é porque nós garantimos aí que 80, 50 e 40 são múltiplos, são números que são múltiplos dos originais. E aí fazendo o MMC meio que inconscientemente. Não é o mínimo, né? Não é o mínimo múltiplo comum, mas é um múltiplo comum dos três. Basta isso. Feito isso, a gente consegue descobrir qual é a constante. Depois é só substituir e multiplicar, que é show de bola. E agora vamos aos exercícios, né? Aos exercícios
que vão ajudar a gente a resolver algumas situações que podem acontecer, principalmente nos concursos, né? Então, eu separei aqui duas questões abertas, tá? Para você não ser influenciadas pelas alternativas, e duas questões aqui fechadas, ambas da banca FCC, tá certo? Então, vamos lá. João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, João deixou 1.500, ou melhor, 1.500.000 reais de herança para os seus filhos, né? Então, esse aqui é o valor que vai ser distribuído entre eles, tá? Ó, 1.500.000. O dinheiro será dividido de forma diretamente proporcional, tá vendo? Ó, então, quanto mais velho, né? No caso aqui, ó, a idade. Quanto mais velho, mais dinheiro vai ganhar. E quanto mais novo, menos dinheiro, né? Mais idade, mais dinheiro. Menos idade, menos dinheiro. Vamos para a conta, então. Ó. A gente vai separar aqui, ó. São 3 irmãos, né? Ana, o Tiago e o Jorge. Vou colocar só a inicial deles, já é suficiente. E as idades são, Ana tem 17 anos, então a gente já pode colocar o K aqui, ó, 17K. O Tiago tem 20, então a gente coloca aqui, ó, 20K. E o Jorge tem 23, ó, 23K. Tudo bem? Bom, somando todos esses Ks, vamos chamar assim, a gente tem o total que vai ser dividido, né? Então, se eu juntar tudo aqui, ó, eu posso somar logo aqui embaixo, ó. 7 com mais 3 vai dar 10, vai subir 1, 2, 4, 6, 60, né? Então, dá 60K. 60K é igual ao que vai ser dividido, né? 1.500.000 reais. Passa agora o 60 dividindo, né? Ó, K vai ser igual a esses 1.500.000 reais dividido por 60. A gente pode aqui, ó, cortar um zero para facilitar o nosso cálculo, tá bom? Se eu dividir aqui só o 150, né, por 6, para a gente poder ter uma noção, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Você vai encontrar o número 25. Ó, se eu dividir 150 por 6, né, ó, 25 vezes 6, olha lá, 25, 50, 100, mais 2, ó, 150. Então, vai dar 25. Então, é só acrescentar os 3 zerinhos, né? O K vai ficar valendo, ó, 25 com 3 zeros. Senão, você pode fazer, sim, ali a divisão sem problema, tá bom? Então, já que K é 25, basta agora saber, ó, quanto cada um vai receber trocando o K por 25.000, tá bem? Então, aqui, ó, no finalzinho, eu vou colocar aqui, ó, Ana vai ganhar 17 vezes 25.000. 17 vezes 25.000. Multiplicando agora 25 por 10, tá? Ó, 25 por 10 para facilitar, ó. 25 por 10 vai ser 250. Eu sei que todo jeito vai ter esses 3 zerinhos no final, né? Eu vou colocar eles aqui, ó. Vamos dar um pouquinho mais de zoom nesse cálculo para você não se perder. 25 vezes 10 dá 250. E 25 vezes 7, né? A gente viu que 25 vezes 6 é 150, então vezes 7 será 175. Então, nós temos lá 250 com 175. Vou fazer essa soma para não ter que fazer uma multiplicação. Então, vamos ter aqui, ó, 5 mais 0 vai dar 5. 7 com mais 5 vai dar 12. 2 com mais 2 vai dar 4. Então, dá 425.000 reais para a Ana. Agora, vamos para os outros, né? O Tiago tem 20 anos, então ele fica 20K, ó, Tiago, 20 vezes os 25.000. É só fazer o 2 vezes o 25 e repetir os zeros, né? 2 vezes 25 dá 50. E agora repete os 4 zeros, né? Um zero aqui, mais 3 zeros depois. Tá? Então dá 500.000 para o Tiago. Por último, nós temos o Jorge, né? O Jorge, ele tem 23 anos. Então, a gente vai multiplicar 23 pelos 25.000 que a gente encontrou aí como sendo o valor de K, né? Então, é só fazer, ó, 25 vezes 23. Eu sei que 25 vezes 2 dá 50, né? 50, mas como aqui é um 20, então será um 500. E 25 vezes 3 é 75. Então, quando você junta 500 com 75, 575
e os zeros que ficou ali sobrando, né? 575 mil. Esse aqui é o valor que sobrou para o Jorge, né? Olha, o mais velho ganhou mais. Justamente o que a questão previa, né? Como é diretamente proporcional à idade, quanto mais velho, mais a pessoa vai ganhar. E quanto mais novo, menos a pessoa vai ganhar. Então descobrimos aí quanto cada um ganhou dessa herança. Vamos para o número 2. Um supermercado solicita mercadorias à fábrica de acordo com a quantidade de produtos no estoque. O entregador da fábrica transporta apenas 350 pacotes por vez. E as entregas são feitas de forma diretamente proporcional à quantidade de produtos. Então, a quantidade de produtos é o que vai determinar como será a nossa divisão proporcional, né? Que acabou no estoque. Sabendo que em um dia esgotaram-se 20 pacotes do produto A, 20 do A, 35 do B e 15 do C. Quantos produtos de cada o entregador deverá levar ao supermercado? Então a gente vai dividir os 350 pacotes, distribuí-los, né, proporcionalmente ao que faltou, ao que se esgotou. Então primeiro vamos separar aí cada um de cada vez com a letra K de constante de proporção, né? Então, ó, o A acabou 20. Se o A acabou 20, a gente vai colocar 20K. Aqui, ó, 21K. O B acabou 35, né? Então, ó, na letra B, a gente vai colocar aqui, ó, 35K. E o C, a gente colocou 15, né? Então, ó, C vai ser 15K. Tá certo? E como é diretamente proporcional, eu já posso somar tudo, tá? Então, calculando aqui esse valor de K, ó, fica aí, ó, soma 20K mais 35K mais 15K. Certo? A soma disso tudo aqui, ó, 20 com 30 dá 50, com mais 10 fica 60, com mais 10, 70. Então, dá 70K. Esse 70K vai dar exatamente o que o entregador tem que trazer, né? Que são 350 pacotes. E é o que a gente precisa dividir proporcionalmente, né? 350. Dividindo agora, né? Passando 70 dividindo, a gente sabe que vai cortar um zero. E vai ficar só 35 dividido para 7. 35 dividido para 7 dá 5. Então, nós já sabemos que o valor de K é 5. Sabendo disso, sabendo que o K é 5, é só substituir. Veja como é fácil. É só trocar agora ali, ó. O A vai receber 20 vezes o K, né? 20 vezes 5, que vai dar 100. 100 pacotes. Já o B, 35, vai ficar 35 vezes 5. Uma dica de multiplicação por 5, principalmente quando são números não muito grandes, é você fazer multiplicação por 10 e cortar na metade, tá? Ó, 350 pela metade vai dar ali, ó, 175. Ou você pode fazer a multiplicação como você preferir, tá? Sem bronca. E agora 15 vezes 5. Ó, da mesma forma, eu vou fazer 150 pela metade, né? Dá 75. Só para conferir, ó, você pode somar aí o 100 com 175, dá 275, com mais 75, 350. Só para confirmar que os pacotes deram certinho, né? Então nós descobrimos aí proporcionalmente como foi dividido esses pacotes de acordo com o esgotamento dos produtos, né? O produto A, B e C, conforme foi solicitado. Beleza? Vamos agora para questões de inversamente proporcional, que eu sei que você deve estar com dúvida ainda, tá? Olha, questão da FCC, essa com alternativas, ela diz o seguinte, ó, certa quantia foi dividida entre 3 pessoas em partes inversamente proporcionais. Então tá aqui, ó, inversamente proporcionais à sua idade. Ou seja, tem aí, ó, 20, 25 e 32, né? O mais novo aqui, ó, o 20, vai receber mais, tá vendo? É o contrário, elas são o contrário. E quando elas são o contrário, a gente tem que usar a regra do tapa, né? Ó, vamos lá, ó. Bom, nós só sabemos o valor que a mais nova ganhou, né? Então, para resolver, vai ser um pouquinho mais elaborado essa questão, tá? Então, preste bastante atenção. Usando lá a regra do Cadinho, né? Vamos dizer assim, com o K, a gente, para saber o A, né, a proporção do A, nós tínhamos que multiplicar o B e o C. Então, 25 vezes 32 dá 800. 800K. Esse é o nosso valor aqui para o A.
Já para saber o do B, a gente multiplica o A e o C, né? 20 vezes 32, que dá 640. Também com a letrinha K ali. Já o 32, para saber, você faz 20 vezes 25, que são os dois que restam lá em cima, né? Dando 500. Tá? Feito isso, a gente vai somar tudo, né? Para saber qual é o total da nossa fração, né? Do nosso chocolate, né? Ó, somando tudo isso daqui, vai dar 194 com um zerinho a mais, né? A soma total aqui, ó, dá 1940. Essa é a soma. E se a gente for fazer frações separadas aqui, ó, não dá para saber o total, né? Ali aquele 200, eu não vou dividir ele por 1940. Aquele ali é só o valor da pessoa A, tá bem? Ou seja, 800 vezes uma constante vai chegar nos 200 mil, tá? Como a gente não sabe o total e quer saber esse valor aqui para baixo, então a gente vai calcular da seguinte maneira. Formando frações aqui, ó, do A, vai ficar assim, 800 sobre 1940. Do B, 640 sobre 1940. E aqui da menina C, né, da mais velha, 500 sobre 1940. A gente vai simplificar essas frações, né? A do meio não vai influenciar em muita coisa, porque a gente só quer saber só da mais velha. Mas vamos lá, ó, simplificando a de cima. A de cima eu posso cortar um zero, o 80 e o 194. Então aí dividindo na metade, né, vai ficar 40 em cima e a metade de 194, que ó, você vai de cada vez, né? A metade de 100 é 50, a metade de 90 é 45. Então vai dar 95 com mais 2, 97. Então essa é a fração da mais velha. E a da mais nova, a gente também só vai dividir na metade, cortando um zero, logicamente, ficando 25 também sobre 97. Tem que ficar com o mesmo denominador, tá? Para não dar erro. Eu sei que se eu fizer o cálculo de 40 sobre 97 vezes um valor x, né? Vou colocar aqui de azul, ó, vezes um valor x, que é o total da herança, né? Do valor que foi dividido, vai dar os 200 mil. Tá? Eu vou escrever até 200 mil como 200 e a palavra mil. Então, para eu saber esse valor x aí total, eu vou precisar fazer as operações inversas dessa fração, né? Ó, o que está aqui embaixo dividindo 97 vai multiplicar. Então, dando um zoom aqui nessa parte para a gente poder visualizar melhor, né? Ó, eu vou multiplicar por 97, que é o contrário, né? Ó, o que está dividindo eu vou passar multiplicando e o de cima que estaria multiplicando eu vou passar dividindo para o outro lado, só para saber o valor de x, né? Então, o meu valor de x será 200 vezes 97 dividido por 40. Tá certo? Então, vamos calcular. Se for 200 vezes 97, né? 97 vezes 2, a gente fez agora a divisão por 2, né? Vai dar 194 com os dois zeros, ó. 194 com dois zeros. E a gente vai dividir isso por 40. Corta aqui os dois zeros, tá? Fica aqui, ó, 194, um zero só, né? Fica aqui 1940 dividido por 4. Isso vai dar aproximadamente não, de maneira assertiva, né? Para você não perder tanto tempo, ó, 485. Lembra que a gente está falando com a palavrinha mil, né? Então é 485 mil, é o valor total, vamos dizer, da herança, né? Que está sendo dividida aí para todo mundo. Então, por que esse valor aqui é importante? Porque ele não disse na questão, né? Nas outras questões a gente tinha o valor total e saía fazendo a divisão proporcional. Então, veja aí o processo que foi feito. Fizemos uma fração, depois fizemos ela invertida para poder achar o valor total, né? 485 mil. Sabendo disso, a gente vem aqui para a mais velha. Ó. Essa é a fração da mais velha. Então, eu vou pegar essa fração da mais velha e realizar o cálculo agora a partir dessa fração com 485 mil, né? Ó, dessa vez não tem x, a fração calcula normalmente, né? O de baixo dividindo e o de cima multiplicando. Ó. Então, tudo isso por 485. Vou guardar aquele 1000, tá bom? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui.
por 485. Vou guardar aquela palavrinha 1000, porque eu sei que vai sobrar esses zeros ali no final. Então vamos lá, ó. Dividindo isso aqui por isso daqui, ó, 485 dividido por 97 vai dar 5, tá? Vai dar 5. Porque ó, se fosse vezes 10, né, 97 vezes 10 é 970. E é exatamente a metade de 970, 485. Então isso aqui vai dar 5. Agora é só multiplicar 5 vezes 25 e a gente sabe quanto a mais velha ganhou. 5 vezes 25 dá 125. Aí lembra da palavrinha 1000, tá? Então 125 mil é o quanto a mais velha recebeu. Alternativa letra D. Se eu quiser saber a do meio também, era só pegar ali a fração, ela simplificada de preferência, e faria o mesmo processo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que vai dar tudo certo. Então foi uma questão um pouquinho mais elaborada, porque a questão não disse qual era o valor total que seria dividido proporcionalmente. Vamos para a última questão do vídeo. Em uma empresa, os 3 melhores funcionários serão premiados e dividirão um valor de R$ 38.200, de forma inversamente proporcional ao número de vendas que foram perdidas, tá? Então é mais uma questão de inverso, só que dessa vez nós temos o valor total. Sabendo que o funcionário que ficou em primeiro lugar perdeu 28 vendas, né? Vamos chamar de funcionário A. Um funcionário A perdeu 28 vendas. O segundo perdeu 32 vendas. E o terceiro, C, perdeu 36, né? Então é inversamente proporcional a esses números, né? O meu valor total de 38.200. Então vamos lá, para saber o valor com o K, né, aquele K grudadinho, eu tenho que multiplicar os demais. Mas antes disso, você pode simplificar os números, né? Esses números aí, deixar eles menores. Como é que eu posso simplificar esses números? Ó, eu vou dividir todo mundo por valores semelhantes, né? Ó, eu posso dividir aí todo mundo por 4, para ficar valores menores. Então, ó, 28 dividido por 4 dá 7, 32 dividido por 4 dá 8, e 36 dividido por 4 vai dar 6. Então, 7, 8 e 6 vai ficar um pouquinho, melhor, 9, perdão, vai ficar um pouquinho melhor de trabalhar com 7, 8 e 9. Então, agora vamos saber os valores com a letra K, né, com uma constante. É só multiplicar os demais. Então, o meu novo valor para o A, ao invés de ser o 7, eu vou multiplicar os outros dois, né? 8 vezes 9, que vai dar 72, com a letra K grudadinha. Já para o nosso B, a gente multiplica os outros, ó, 7 vezes 9, que dá 63, também com a letra K grudadinha. Já para saber o 9, eu tenho que multiplicar os demais, ó, 8 vezes 7, né? 7 vezes 7 é 49, então 8 vezes 7 vai dar 56, também com a letra K grudada. A soma de todos esses K, eles têm que dar igual ao prêmio, né? O prêmio lá, ó, 38.200. Então, vou deixar aqui, ó, prontinho para a gente entender. Um pouquinho mais de zoom novamente. Vamos somar agora. 6 com mais 3 dá 9. Com mais 2 dá 11. Vai subir 1. 6 com mais 1 vai dar 7 aqui, ó. Com mais 7, 14. 14 com mais 5 dá 9. 191. Então, a gente vai ter que dividir, ó. 191K é exatamente igual a 38.200. Então, a gente vai ter que, para saber o K, dividir 38.200 por 191. Tá certo? Então, vamos lá para a divisão. 382 dividido por 191, eu desconfio que seja 2, tá? Eu vou fazer aqui do lado, só para a gente ter certeza. Ó. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 9 dá 18, 2 vezes 1 é 2, com mais 1 dá 3, tá vendo? Ó? 2 vezes. E não vai sobrar nada. Eu vou ter que descer os outros dois zeros, que vão fazer parte agora da minha resposta. Então, K é 200, tá certo? Nosso K é 200. Agora que eu já sei quanto é o K, eu só preciso substituir aqui, ó, nessas três. Ó. No lugar do K, a gente coloca 200. Ele pergunta só o funcionário que perdeu menos vendas, né? O que perdeu menos vendas, né? Esse perdeu 28 vendas é o A. Então, a gente só precisa calcular o do A, né? Ó. Então, vai ficar A 72K, que é 72 vezes 200. Apenas esse precisa ser calculado. Vou dar um zoom.
para a gente ter uma noção. 200 vezes 72. É só fazer o 72 vezes 2, né? 72 duas vezes. Vai ficar aqui, ó, 144. Repete os dois zeros e acabou, tá? Então a gente sabe, ó, que esse cara só vai ganhar R$ 14.400. Alternativa letra E de escola, tudo bem? Então lembre-se dessas regras. Na proporção que é inversamente proporcional, né? A divisão inversamente proporcional, você não pode utilizar os valores originais, tá? Para poder simplificar. E antes de colocar a letrinha K grudada, você tem que tampar o valor e multiplicar as demais. E assim você tem a proporção garantida. Soma tudo, passa dividindo pelo valor total que está lá na questão, e aí você sabe o valor do CADIM, né? O CADIM que vai ser para todo mundo. O K, ali nesse caso, deu 200. Multipliquei agora no lugar do K o 200 e foi show de bola. Espero que você tenha entendido mais essa aula e até a próxima.